Rapaziada, é o seguinte, mano, o Real Madrid tá cada vez mais estranho, cara. Resultados que não estão de acordo com o que os dirigentes e a torcida espera e o relacionamento do Xabi Alonso com o próprio elenco do Real Madrid, que a gente sabe que não é de hoje, que tá bem desgastado, né? Se liga só nesta cena aqui, cara. Depois que o Talavera, um time da terceira divisão, disputando a Copa do Rei, jogando contra o Real Madrid, fez um gol aos 91 minutos. Esse gol foi o segundo do Talavera. Tava 3-1 pro Real Madrid, o Talavera vai lá aos 91 minutos, faz o segundo gol e olha a reação do Xabi Alonso. Mano, se liga na reação do Xabi Alonso quando o Talavera fez o gol. Já levantou do banco todo preocupado. Claro, né? O dele tá na reta, né, mano? Já foi dito que ele pode ser demitido caso os resultados continuem ruins assim. Mas o que eu quero ressaltar pra vocês é que, olha só isso, velho. Vinícius Júnior aqui, ó, dando risada. O Endrick aqui também dando risada. Participando da zoeira também tá aqui o Arda Güler. E também aqui, ó, o Mastantuono. A galera toda, na verdade, dando risada no banco de reservas. E isso aconteceu, meu amigo. Olha aqui a cara, velho, do Mastantuono, meu amigo. E isso aconteceu logo depois do gol do Talavera. Cara, Talavera é um time da terceira divisão, mano. E deu trabalho, hein? Deu trabalho pro Real Madrid nessa Copa do Rei, nesse jogo da Copa do Rei, para poder o Real Madrid ganhar dele. Teve gol contra do Talavera, foi o que ajudou a terminar 3-2. Se não fosse gol contra do Talavera, ia terminar 2-2 empatado. Por isso que quando ele fez esse gol aos 91 minutos, o Xabi Alonso vai lá e levanta do banco, preocupadaço, e o banco dando risada e olhando para ele. Essa cara aqui do Mastantuono e do Arda Güler, cara, não me deixam dúvida de que eles estavam dando risada de alguma coisa sobre o Xabi Alonso, tá? E não foi só o Endrick e o Vinícius Júnior, não. Os caras também, ó, o Arda Güler olha, o Mastantuono olha, e enquanto isso o Xabi Alonso preocupadaço. Claro que ele tá preocupado, né, velho? O dele tá na reta, e depois desse gol do Talavera, a gente tá falando de um time da terceira divisão, tá? Do Talavera. Lá no finalzinho, ele ficou preocupado. Preocupado, cara, ele tem que estar preocupado mesmo. Se liga aqui, ó. O emprego do Xabi Alonso continua em risco. Há dúvidas sobre ele e o clube está preocupado porque, além dos resultados, o futebol não está melhorando e o projeto não está indo a lugar nenhum. Quer dizer, não são só resultados de final de partida, ganhando ou perdendo, empatando. É também o que está sendo visto dentro de campo, cara. É um desentendimento, é um time que está meio sem motivação. E aí, mesmo que ganhe, às vezes, por resultado pequeno, dá pra ver que o time não jogou bem em algumas partidas e é isso que tá incomodando a torcida e é isso que tá incomodando os dirigentes do Real Madrid, tá ligado? Então, o dele tá na reta, por isso que ele tá preocupado agora. A reação do banco, Vinícius Júnior, Endrick, Arda Güler, Mastantuono, rindo e olhando pra ele, cara, isso não pegou nada bem, né, velho? Tanto pros jogadores quanto pro clube, a torcida fica ainda com mais indignação e com razão, né? Se a gente for dar uma olhadinha aqui como que tá a posição do Real Madrid na Champions. Olha só, o Real Madrid em 7º lugar nas Champions. Jogou 6 partidas, teve 4 vitórias e 2 derrotas. Tá, aí você fala, pô, só 6 partidas, mas a fase de Liga da Champions são 8 partidas. E os 8 primeiros se classificam direto. Ou seja, ele tá em 7º. Nos próximos 2 jogos, se vacilar, não consegue nem se classificar direto. E aí vai para os playoffs, né? É aquele lugar de playoffs, uma porrada de time para ver quem vai para as oitavas de final também. E isso seria meio que uma vergonha para o Real Madrid, que é um time vencedor de 15 Champions. E não é só por isso, não. É também pelo fato do Real Madrid ter um elenco forte, cara, um elenco caro. Mbappé, Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Rodrigo, o Endrick que fica no banco, que pra mim é um cara que não deveria ficar no banco o tempo todo. É claro que na posição dele a concorrência é muito grande, né? Tem o Gonzalo Garcia, Mastantuono, Mbappé, e aí você vai com o Endrick, né? Você pode colocar ele em outra posição ali? Pode, mas o Endrick, ele funciona muito bem jogando pelo centro ali avançado, né? O centroavante, camisa 9. Pô, cara, a disputa é grande, mas dá pra dar mais minutos pra ele, porque tá dando mais minutos, por exemplo, pro Gonzalo Garcia e pro Mastantuono, que jogam menos que ele, na minha opinião. Então, cara, é muito complicado. Essas decisões do Real Madrid são muito complicadas. E ele agora vai pro Lyon, já tá certo dele ir pro Lyon. Mas vai ficar o Mastantuono? Não faz sentido, né? Então, vacilou, não vai conseguir classificar direto, não. É por isso que o do Xabi Alonso tá na reta, se é que você me entende, tá ligado? Se a gente olhar aqui pra classificação na La Liga, tudo bem, tá melhor na La Liga, né? A La Liga que já tá com uma certa quantidade maiores de partidas jogadas, tá atrás apenas do Barcelona, que é o seu maior rival, mas os jogos não têm demonstrado, apesar de estar bem colocado, né, que dentro de campo tem algumas coisas ali que tem que ser consertadas, principalmente o sistema defensivo, né, e também algumas coisas no ataque também. Claro, o time tá indo bem,
mas não está convencendo o torcedor. Esse é que é o ponto. Por isso que o Xabi Alonso está preocupado, por isso que ele levantou daquele jeito, com aquela reação, meu amigo. E a gente olha aqui, ó, você pode dizer o seguinte, mas aí, né, meu, o Real Madrid entrou para jogar com o time da terceira divisão numa competição que nem é a mais importante lá pro Real Madrid, né? Mais importante, claro, a La Liga e a Champions League. Tá jogando pela Copa do Rei contra o Talavera, que é um time da terceira divisão, colocou só os reservas. Dá uma olhadinha nisso aqui, se foi só os reservas. Ele entrou aqui, ó, com o Rodrigo, com o Jude Bellingham, com o Mbappé, com o Tchouaméni. É claro que depois esses caras foram sendo substituídos. Aí sim, aí entrou o Endrick, depois entrou o Mastantuono também, entrou o Arda Güler, mas colocou os caras, são titulares, tá? E aí, com o time ganhando por 3-1 no segundo tempo, ele começa a dar chance para algumas pessoas, para alguns jogadores, inclusive para o Endrick, né, que entrou ali aos 77 minutos também, junto com o Mastantuono, junto com o Sebadios, e formou ali um time com alguns jogadores reservas. Beleza. Só que aí vai lá no finalzinho e toma o segundo gol. E se a gente for ver aqui, ó, esse post fala bem isso aí, né, que a gente está dizendo, né? Olha só, emprestar o Endrick e manter o Mastantuono é uma decisão incompreensível. Realmente, né, velho? Deixar o Mastantuono, por que não inverte? Empresta o Mastantuono e deixa o Endrick, dá mais chance para ele dentro do Real Madrid, porque toda vez que ele entra, ele prova que ele é bom, ó. É um impactante, ambicioso e aproveita ao máximo os poucos minutos sem enquadra, né? Que aqui tá traduzido do espanhol, né? Mas é em campo, né? E a gente vê isso, cara. Copa do Rei, ele entra, vai lá, faz gol. La Liga, ele entra. Se ele não faz gol, ele dá bons passes. Realmente é injusto e injustificável, como tá dizendo o post aqui. Deixar o Mastantuono e emprestar o Endrick lá pro Lyon. Quer ver só? Olha o passe que ele deu, cara. Nesse jogo mesmo contra o Talavera, depois que ele entrou no segundo tempo. E o Endrick é assim, ele entra no segundo tempo, entra às vezes no finalzinho, entra às vezes faltando 5 minutos e faz alguma coisa. Isso aí já era suficiente para ver que é um jogador que não é para ser emprestado, é que tem mais coisa rolando nos bastidores que faz com que ele fique no banco. Se liga nesse passe que ele deu aqui, cara. Ele deu esse passe pro Mbappé, que na frente do goleiro perdeu, né? O Endrick vai lá dar um passe majestoso, cara, de maestro, meio que de trivelinha com a canhota, a bola para certinha no pé do Mbappé. Cara, além de explosão, além de bom drible, além de bom finalizador, o Endrick sabe dar bons passes. Então ele tem muitos fundamentos que justificariam ele não ter sido emprestado, né? Ele não ser emprestado para o Lyon. Mas as decisões do Real Madrid tem muito mais coisas entre a decisão do Real Madrid do que sonha a nossa van filosofia, como já diria o velho deitado, cara. E aí o Endrick vai e posta algumas fotos, né? Meio como despedindo-se do Real Madrid, enquanto ele vai por empréstimo para o Lyon. E aí ele coloca assim, graças por todo Deus, né? Graças a Deus por tudo, né? Então, agradecendo e tal. É claro que ele vai voltar, até porque tem um acordo dele jogar 25 partidas nesse empréstimo para o Lyon. 25 partidas dá mais ou menos ali uma meia temporada, ou seja, ele voltaria para o Real Madrid lá para o meio do ano de 2026. Aí coincidindo com a Copa do Mundo, né? Passou a Copa do Mundo, ele está de volta no Real Madrid. Mas a torcida do Real Madrid, em alguns posts que a gente pode acompanhar aqui, meus amigos, tá concordando com o empréstimo dele, não. Se a gente olhar aqui, ó, obrigado por tudo, Bob, né? Fazendo aí uma referência com o que ele disse lá sobre Bob Charlton, né? Então acabou pegando esse apelido de Bob ali até pela torcida, né? Você triunfa em outra equipe por voltar mais forte e fazer história no Real Madrid, que queremos. Ou seja, os torcedores não estão muito de acordo com a saída do Endrick. Ele tá com um bom relacionamento com a torcida do Real Madrid, tanto é que às vezes que ele entra, o pessoal até grita o nome dele e tudo mais. E ele sendo emprestado pro Leão, muitos torcedores colocando posts apoiando o Endrick, falando que quer ele de volta, porque o pessoal vê como ele joga, o pessoal percebe. Só ali o técnico Xabi Alonso, que por motivos que só ele deve saber, não coloca o cara para jogar mais tempo e mostrar o que ele realmente sabe. Para mim, o Endrick tem muito futebol, cara. Muito futebol. E ouso dizer que ele indo para o Lyon e arrebentando lá, é capaz até dele ser convocado aí para algumas partidas de amistosos aí, antes da convocação final, talvez. Vamos acompanhar isso aí, eu acho que vai ser legal. Eu não acompanho muito futebol, acompanho nada, na verdade, futebol francês. Acompanhei quando o Neymar estava lá no Paris Saint-Germain. Aí você vai dizer, pô, mas tem o Marquinho também. Mas, cara, eu só acompanhei mesmo, vou ser bem sincero aqui, quando o Neymar estava no Paris Saint-Germain. Aí eu acompanhei o futebol francês. Agora, o Endrick indo lá para o Lyon, também vai ter algum motivo para acompanhar o futebol francês. Então é claro que alguns jogos eu vou acompanhar. Acredito que você também, se gosta do futebol do Endrick, deve acompanhar o futebol francês agora, o Lyon lá jogando no campeonato, na Ligue 1, no campeonato francês, né? Então,
vai ser aí um motivo para a gente poder acompanhar o futebol francês. E o futebol francês, ele é isso aqui, olha só. O Lens, cara, tá na frente do Paris Saint-Germain por 1 ponto. Beleza, não quer dizer ainda que o Paris Saint-Germain muito certamente deve ganhar novamente aí o campeonato francês, né? O Paris Saint-Germain é um time forte, com vários jogadores, inclusive o jogador que ganhou o melhor do mundo, o Ousmane Dembélé, ganhou também bola de ouro. É um time forte, é um time que tem o Vitinha, é um time que tem o Nuno Mendes, que é um baita de um lateral, cara. O melhor do mundo aí atualmente, pode-se dizer isso. É um time que tem o Kvaratskhelia. É um time muito, mas é um time muito coeso, cara. Esse time é um time muito forte. E aí, tá lá em 5º lugar o clube para o qual o Endrick vai jogar. E com certeza ele vai chegar lá, ele vai ser o camisa 9, eu não tenho dúvida disso, de que ele vai ser o camisa 9 por esses 25 jogos e depois vai voltar para o Real Madrid. Agora o que a gente tem que falar aqui, que é um fato que a gente provavelmente vai acabar constatando, confirmando lá na frente. O Endrick voltando e o Xabi Alonso ainda estando no Real Madrid, o Endrick vai continuar sendo reserva porque o Mbappé ainda vai estar lá. O Mbappé tem contrato aí de longo tempo e não é bom para a carreira do Endrick ficar amargando o banco com todo esse talento que ele tem. Concorda ou não? Deixa nos comentários aí. Mas, caso o Xabi Alonso não esteja lá, há essa possibilidade, visto o trabalho que tem sido feito, né? Pode ser sim que o Endrick tenha alguns minutos diferente do que ele vem tendo com o Xabi Alonso no comando. O que é que você acha disso? Deixa aí nos comentários. Não esquece também de se inscrever aqui nesse canal. A gente está só começando, então a tua inscrição é muito importante. E se puder também deixar o gostei para o YouTube, compartilhar o vídeo com mais pessoas, eu te agradeço. Beleza? No mais, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um grande abraço. Fica ligado que tem mais vídeo por aí.